Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo aí da série do laboratório, né? A gente vai estar fazendo a primeira parte da montagem, né, do rádio FM do kit da Elenco, né? Então a gente vai começar pela seção 6, né? Então a gente vai montar aqui a parte do detector de FM, tá? Então tá aqui a placa, né? Os componentes aqui. Então a gente vai separar todos os componentes, né, que fazem parte dessa etapa aqui e a gente vai estar montando, né? Conforme eu sempre faço aí, a gente vai fazer uma sequência de fotos da montagem, né? Essa é a parte aqui que a gente vai montar. Logo em seguida aí da sequência de fotos aí a gente volta aqui para mostrar como é que ficou a montagem. Até daqui a pouco. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their Ó, pessoal, eu só dei uma parada aqui na montagem, tá? Para dar uma dica para vocês. Aqui, né? Ele tá mostrando que são dois diodos, né? O N34 são diodos de germânio, né? Eles vão montados aqui, ó, D2 e D3, tá? Mas só para esclarecer aqui, tá? Os diodos que vieram foram esses dois aqui, ó, né? Eu vou pegar um aqui, não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas ele não tem identificação nenhuma, ó, né? Certo, ó. Não sei se a câmera consegue mostrar e perde foco, mas estou com a lente aqui, ó. O foco não está dando para mostrar direito, mas ele não tem identificação nenhuma. Geralmente, tá, os diodos de germânio, principalmente um N34, né, que o pessoal conhecia como bigode gato, ele tem essa característica aqui, ó, né? Isso aqui eu consegui comprar, isso aqui é difícil de achar. Eu consegui comprar numa loja, tá, antiga, e o cara tinha um resto lá. Eu comprei o resto que ele tinha lá, né, que a gente usa bastante aí, né? A diferença desses diodos de germânio, né, para diodo de silício convencional, isso aqui é um N4001 lá, é a queda de tensão direta que ele tem sobre ele, né? Geralmente esses diodos de germânio é 0,2, 0,3 volts, né? E esses diodos de silício tá em torno de 0,6, 0,7. Então, só para a gente medir aqui, eu tô com um multímetro aqui, né? Então, esses diodos aqui de silício, ó, ele tem, só inverter aqui, né? Porque aqui é a tensão direta. Olha lá, em torno de 0,6, 0,7, ó, 0,58. Isso aqui é um N4001, né? Quando você pega esse de germânio aqui, vocês vão ver que a queda, ó, olha lá, é aproximadamente 0,3, né? Agora, para confirmar esses dois aqui, para ver se realmente são de germânio, né? A gente vai medir aqui. Então a gente vai ver lá, 0,23 em um, né? E 0,27 no outro. Então realmente os dois são de germânio, né? Eles têm essa queda de tensão aqui, tá? E ele tá ali como um N34, né? Pode até ser que seja aqueles Schottky, né? Que chamam, né? Mas a gente vai entender que eles são o N34 de germânio, tá? E uma outra coisa a respeito das bobinas, né? Então aqui tá falando que é a T4 e a T5, né? Então para a gente identificar, para saber quais dessas bobinas são, né? Então aqui, ó, a T4
tá? É uma pink, né? Ou seja, ela é uma rosa, tá aqui, né? Não sei se dá para ver bem a cor, né? E a T5 é azul, tá? Só para a gente não ligar invertido aí, tá? Depois a gente vai estar falando um pouco mais a respeito dessas bobinas, mas é só uma dica, tá? Para a gente poder identificar. Então, na realidade, para terminar a montagem aqui, tá? Então só falta, né, a T4 e T5, o restante está montado, né? E os dois diodos aqui, tá? Eu só vou montar aqui, né? Tirar uma foto aqui. Aí a gente volta, né, para começar já a fazer os testes aí, ok? Mais uma dica só, tá? Essa bobina aqui, ó, a T5, ela tá fácil de colocar porque é o seguinte, ó, de um lado ela tem 3 terminais, do outro 2. Então se você for olhar na placa aqui, ó, 2 furos e 3 furos, então tá facinho de conseguir encaixar aqui. Agora essa aqui, a rosa, né, ela tem, né, 3 terminais de cada lado e aqui também, né. Então de acordo com o manual aqui, depois a gente vai entender um pouquinho mais aí a teoria da bobina aí, mas está dizendo aqui o seguinte, né, que ela tem uma lista, ó, né, marcando aqui o lado, né, ou seja, a linha, né, ou ao rebaixo aqui mostra o lado de cima da placa. Então é o seguinte, essa linha aqui, esses 3 aqui, é para o lado de cima da placa. Então ele vai dessa maneira aqui, tá? Ou seja, a linha virada para a parte de cima aqui, ou seja, o top ali da placa, né? Ou então eles dizem o seguinte, de vez de vir a linha, né, vem a descrição aqui do código da bobina, tá? Então só essa dica, tá? Então a T5, tá? Ela não tem segredo, né? Porque de um lado ela tem 2 terminais, do outro 3, a furação bate ali. Agora essa aqui que tem 3 de cada lado, né? Para não ligar invertido aqui, tem essa linha, né? Ela vem com essa linha, né? E essa linha é a parte de cima da placa, tá? Então eu vou estar montando aqui e a gente já volta aí. Bom, tá concluída a montagem aqui, né? Dessa etapa aqui que é o detector de FM. Tá ali, né? Uma coisa que eu sempre gosto de guardar ali, esses terminais, isso ajuda muito como jumper, né? De placa. Tem até um vidrinho ali que eu sempre vou guardando esses terminais. Tá aqui, ó. Abrir aqui para vocês verem. Eu sempre guardo porque isso aqui ajuda bastante, né? Então tá lá, tem bastante lá terminal, né? Isso a gente usa de jumper. Tá, então tá montado aqui, tá finalizada essa parte aqui do detector, né? Lembrar das dicas aí da bobina e tal. Aí a parte da solda também concluída. A gente vai partir agora para os testes, né? Efetivamente aí, e os ajustes que nós temos que fazer. Tá ok? Oi, pessoal, só uma correção aqui. Eu acrescentei mais alguns componentes, tá? Porque eu estava me guiando aqui pelo esquema, né? Mas na realidade eu tinha que o esquema da página 41, né? Mas na realidade eu tinha que me guiar aqui, né? Por essa montagem aqui, tá? Então faltou mais alguns componentes, tá? Inclusive a bobina verde aqui, ó. E mais alguns, né, resistores e capacitores. Na realidade faltou a bobina e mais 3 componentes só. E alguns pontos de medição, tá? O TP8 e o TP9 aqui. Tá? Mas já concluí aqui agora a montagem, né? Dessa parte aqui, né? Da 42 aqui, ó. Página 42, né? De acordo aí com a instrução. E agora sim a gente vai partir pelos testes aí. Ok? Ok, o circuito montado, né? Tá aqui, a gente vai começar os testes então, né? Então a gente tá na seção 6, né? A gente já fez a montagem, aqui tem a instrução de montagem. Então a primeira medição que a gente vai fazer é essa medição aqui da voltagem da alimentação do FM, né? Então eu ampliei o circuito aqui só para a gente dar uma olhada, tá? Então eu tenho aqui a alimentação que vem da bateria, né? Passa pelo resistor R25, né? Eu tenho um capacitor aqui, desacoplamento, filtro aqui. Eu vou medir esse ponto, que é o ponto aqui de alimentação do circuito de FM, né? Então eu vou estar medindo aqui, ó, nesse R. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Eu vou medir aqui nesse R25, ó, tá? Então é exatamente naquele ponto que eu vou fazer a medição. Então vamos lá, né? Eu vou ligar o circuito, tá? É uma coisa que eu sempre faço aqui, ajuda bastante, né? Para você ficar com uma mão livre, tem essa garrinha aqui que eu já mostrei, esse jacarezinho que ele encaixa na ponteira, né? Ó. Então isso aqui ajuda muito. Encaixe serve em qualquer ponteira, tá? Lembrar, gente, que o TP15 aqui, ó, sempre é referência, sempre é um negativo da placa toda, tá? Não é só da parte de FM. Quando a gente usou o AM, também usava ele, né? Então ele é referência para as medições lá.
que é o GND, tá? Então ele está dizendo aqui para mim que eu tenho que ter uma tensão entre 7 e 9 volts, tá? Então tá ligado o circuito, vou medir exatamente aqui, ó. Primeiro ligar, né? Colocar na escala aqui, ó. Então nesse ponto aqui, ó, quanto eu tenho lá? 8,75 volts, tá? Então essa tensão está ok, tá? O próximo teste aqui é o teste da corrente, né, do transistor, tá? Para saber o seguinte, né, quantos miliamperes eu tenho passando, né, pelo transistor. Então é o seguinte, quando a gente vai medir aqui, tá, a corrente, eu tenho, né, a polarização minha do transistor, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou medir quanto que eu tenho de tensão aqui, nesse ponto aqui que é o emissor, tá? E eu tenho uma resistência aqui, então a tensão que eu tenho aqui é exatamente a tensão que eu tenho sobre esse resistor aqui, tá? Porque eu tô com o meu TP15 aqui, né, que nem eu falei, e eu vou saber quanto que está passando de corrente pelo circuito aqui, tá? Opa, caiu a placa aqui. Quanto que eu tenho de tensão de base, né? Quanto que deve ser a minha tensão de base? A minha tensão de base, dividindo, tá, pelo meu resistor, tá? O meu resistor é de 1 kΩ, tá? Tá até marcado aqui, ó, 1000 ohms, tá? Então eu tenho que medir a tensão, dividir pela essa resistência, eu vou ter a corrente e a gente vai ver ali quanto que tem que ser. Então, mesmo ponto aqui de medição, tá? Eu vou aqui, ó, no emissor desse transistor aqui, ó, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha lá quanto que tá dando de tensão lá. 0,878 volts, né? Ou seja, 878 milivolts. Então a gente vai anotar aqui, ó, tá? Só puxar aqui um pouquinho do lado. Então eu tenho aqui, ó, 0,878 volts, tá? Ou então, né, 878 milivolts, ok? Então ele está me dizendo o seguinte, ó, né, voltar para o circuito aqui, que para mim calcular essa corrente, eu tenho que pegar essa tensão, né, que é a tensão aqui no emissor, e dividir por R22, que é justamente esse resistor de 1K, tá? Então fazendo a conta aqui, ó, vamos lá. Então eu tenho 0,878 volts, né, dividido por 1K, que é 1000, certo? Eu vou ter quanto? Isso aqui está me dando milimicro, 8,78 microvolts, tá? E ele está dizendo o seguinte, ó. Quando você calcular, a resposta deve estar entre, tá, 5 microvolts ou 1,1 milivolts, tá? Então eu tô com 0,08, ó. Então entre 0,005 e 0,011 eu tô com 0,008. Então vou anotar aqui 0,008 8 milivolts, tá? Então essa, faltou um zero aqui, gente. Deixa eu só corrigir aqui. Ele tá me dando lá em milivolts, 0,0008 milivolts, ou seja, 8 microvolts, tá? Então essa é a corrente que eu tenho, tá? No meu transistor, tá? Então eu fiz o teste aqui da tensão e fiz o teste da corrente, tá? Eu vou só preparar aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente vai fazer agora um teste dinâmico, né? Eu vou medir o ganho desse transistor, tá? Agora eu vou ter que injetar o sinal, ligar o gerador de sinal e depois nós vamos fazer um alinhamento, tá? Então eu vou preparar aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer, né, é o teste dinâmico aqui. A gente vai medir o ganho em AC, tá, desse transistor, tá? Como a gente está tratando com sinais muito pequenos, gente, dá muito ruído, né? Então o osciloscópio tem a opção de você fazer a medição por média, tá? Isso aí dá um pouco mais de estabilidade na medição, tá? Então existe a medição lá normal por amostra, fazendo por média, porque daí estabiliza um pouco mais o sinal, tá? Isso é um recurso que o osciloscópio tem para poder ajudar. E aqui o que ele me fala é o seguinte, tá? Eu tenho que injetar um sinal na base, tá? Vou medir com o osciloscópio no coletor, tá? E depois eu vou tirar a ponteira e colocar na base para poder fazer a diferença entre eles, tá? Ou seja, diferença não. Dividir
o que eu tenho de tensão de pico no coletor, dividido pela base eu vou ter o ganho, tá? Como eu tenho um osciloscópio de 2 canais, eu coloquei um canal em cada para facilitar, né? Troca ponteira. Então ele pede, né, para que a gente coloque até 150 milivolts pico a pico no coletor, tá? E a gente vai dividir depois pelo valor que encontrar na base, tá? Então eu não coloquei aí, tá? Porque ele demora um pouco para se estabilizar por ser amostra, tá? Então o que interessa é o seguinte, a gente pegar o valor que tá dando aqui, ó, no canal 1, que é o coletor, e dividir pelo valor que tá dando aqui no canal 2, que é a base, né? Então vou esperar ele estabilizar um pouco ali. Então aqui no caso, de vez de ser 150, ó, tá dando 128, tá? Então vou colocar aqui 128, né, milivolts, né? E na minha base tá dando 5,6 milivolts, certo? Então tá aqui, ó, 5,6 milivolts. Então o que que ele pede para fazer? Para mim achar o ganho, tá? Eu tenho que dividir o valor, no caso aqui o meu 128, certo? Ó, 128 tá em milivolts, tá? Eu vou fazer o outro em milivolts também, dividido por 5,6, 5,6 milivolts. Divido um pelo outro, deu quanto? Deu 22,8. O que que ele diz aqui, ó? Seu cálculo, né, a resposta do seu cálculo deve estar aproximadamente em 20, tá? O meu ganho aqui deu 22, tá? 0,8, tá? Então está dentro, né, que ele diz aproximadamente, dentro do ganho esperado, tá? Do ganho do meu transistor, tá? Então lembrar, tá? Agora ele tá até subindo lá um pouco, mas sobe em cima e sobe embaixo também, tá? Que de vez da 150, tá? Eu estabilizei lá em 128. Ao mesmo tempo eu tenho que pegar a medida que dá na base. Divido um pelo outro, eu tenho aqui meu ganho 22,8, tá? Tá me dando aqui próximo, né, dos 20 que ele colocou, tá? Então eu vou preparar aqui de novo, porque é outra medida que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer o alinhamento dessa etapa aqui, tá? Do detector de FM aqui. Na realidade o nome correto é um detector de relação de FM, tá bom? A gente já volta aí. Agora a gente vai pro alinhamento, né, do detector de relação do receptor de FM, tá? Então existem 3 métodos que eu estou colocando aqui, método 1, o 2 e o 3, tá? Eu vou fazer o 1 e o 2 aqui para depois poder preparar aqui o terceiro com vocês. O primeiro método, tá, é puramente mecânico, vamos dizer assim, tá? Mas está dizendo aqui que é o alinhamento sem nenhum equipamento de teste, tá? Somente para quem não tem realmente nenhum equipamento. O que ele diz é o seguinte, tá? Você abrir totalmente a bobina no sentido anti-horário, tá? É o que eu estou fazendo aqui, ó, certo? Lembrar que quando de encostar, sentir que encostou, parar, gente, porque lembrar que é plástico, é isso aí, né? Isso aí pode quebrar, ó. Tô virando, ó, parou, certo? O que que ele fala? Para mim colocar agora sentido horário é entre 1 volta e 1/4 e 1 volta e meia. Lembrar que ele tem uns pontinhos aqui, ó, se conseguir olhar de perto, ó, tem um pontinho bem aqui e um pontinho bem aqui, ó, na bobina, tá? Quem tiver vai conseguir ver lá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta, ó, virei, o pontinho tá para baixo de novo, uma volta, eu vou dar 1 volta e meia, tá? E meia aqui. E aqui a mesma coisa, o pontinho tá aqui, eu vou dar uma volta, ó, até o pontinho ficar no mesmo ponto, ou seja, virou aqui, mais meia volta, tá? Esse é o ajuste mecânico. Já no ajuste 2, tá? Ele pede para mim colocar o quê? Para mim com um gerador de RF, tá? Colocar ele em 10,7, né, com uma modulação de 1 kHz. Então tá lá o sinal, tá? Como aqui não tem a parte ainda dos amplificadores de FI, tá? O ganho que a gente vai ter é bem pequeno. Então o que que eu vou fazer? Foi feito o ajuste mecânico, eu vou fazer o ajuste aqui, ó. A gente vai tentar ver o maior tensão que eu consigo aqui, tá? Lá tá com 20, qualquer coisa, ó. Eu vou bem devagar aqui, ó, ver se eu consigo aumentar o máximo, ó. 24, 23, opa, baixou. Então eu volto um pouquinho, ó. Vamos ver se ele estabiliza lá. Tá? Depois vou na bobina azul, a mesma coisa, tá? Ou seja, eu tenho que conseguir o maior ganho que eu puder ali, tá? Isso aí é muita paciência, tá, gente? Muita paciência, tá? Então eu vou fazendo os ajustes aqui, né? E vou ver o maior valor que eu consigo aqui, tá? Então esse é o ajuste, tá? Eu não vou ficar
porque o vídeo está ficando longo, né? Mas você conseguir a maior amplitude lá, tá? Eu estava fazendo uns testes antes aqui, eu consegui chegar perto de 30, tá? Então vou fazer esse ajuste nas próximas aqui, aliás, na azul e na rosa, até eu chegar ao máximo que eu puder aqui, tá? Agora eu vou preparar aqui para a gente poder fazer o último teste de alinhamento, tá ok? A gente já volta. E o último método aqui é o método utilizando aqui um gerador de varredura, tá, gente? Não são todos os geradores que tem essa função, tá? Mas esse aqui no caso ele tem um gerador de varredura. O que ele vai fazer aqui, tá? Não sei se dá para ver aqui. Eu vou varrer dentro de uma faixa, tá? Que no meio aqui eu tenho os 11,7 MHz. Então eu coloquei aqui por minha conta de 9.7 a 11.7. Essa varredura vai ocorrer em 11 milissegundos para dar tempo ali de preencher a tela, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho que formar essa chamada aqui curva S, tá? Então eu vou fazer os ajustes para que eu tenha essa formação da curva S. Vocês podem ver lá que eu vou mexendo, ó. Eu consigo ir ajustando entre a bobina azul e a rosa, ó, a minha curva S lá, né? Aí eu vou ajustando aqui o tamanho aonde que eu quero ver aqui, tá vendo? Dentro do osciloscópio, né? E vou fazendo aqui, tá, o ajuste mais preciso possível para que os dois lados sejam mais iguais possíveis, né? O ideal é que a curva aqui seja totalmente simétrica, igual ao lado de cá. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma varredura, né? Olha lá, ela vai deformando, ó, né? Então vou procurar ser aqui, ó, certo? Então eu estou formando aqui a minha curva S aqui, ó, tá? Então vou procurar ser aqui o mais preciso possível, né, para que elas fiquem simétricas aí, tá? Então essa é a ideia do ajuste, tá? Então eu estou fazendo a varredura, tá? Isso aqui é um jogo de paciência, você tem que ir mexendo bem devagarinho para você poder ajustar, tá? Mas praticamente aqui eu tenho, né, o ajuste aqui da minha curva S, tá bom? Mais à frente a gente vai estar falando um pouco de teoria a respeito disso aí, tá? Mas hoje é mais a respeito do ajuste e da montagem, tá? Então a gente termina aqui, né, a nossa seção 6, né, que é a parte aqui, né, do nosso detetor de relação, né, detetor de FM. E no próximo vídeo a gente já começa, tá, com a seção 7, né, vai ser a montagem, né, do próximo estágio, né, que seria o segundo amplificador de FI, né, ou seja, nessa faixa que é o segundo amplificador de FI, depois nós vamos para outra seção que é o primeiro, depois o mixer e oscilador de FM e depois o amplificador de RF e antena, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixe o seu like, né? Faça os seus comentários aí que a gente vai responder o mais rápido possível. Se você ainda não é inscrito, né, e está gostando do canal, faça a sua inscrição e nos acompanhe aí no YouTube, ok? Muito obrigado, um abraço, fique com Deus.